Da posse ao exercício. A posse dá-se-á pela assinatura do respectivo termo. É no momento da posse que o servidor público, ou que a pessoa, né, se torna servidor público. É esse momento que você vai se tornar servidor público. E nessa posse, ela se dá pela assinatura do respectivo termo, do qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alteradas unilateralmente por qualquer das partes, nem pela administração, nem pelo empossado, né? Nem pelo servidor público, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. A posse ocorrerá, isso aqui despenca em prova, ó, num prazo de 30 dias, contados da publicação do ato do provimento. Então, você é nomeado, ok? Você é nomeado. Tem até 30 dias para tomar posse, beleza? Seu prazo é esse. Ah, e se eu não tomar posse? A gente vai ver já. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Então, alguém pode ir lá tomar posse no seu lugar, ok? Se você está viajando, está lá em Gramado, passou num concurso no Nordeste, e aí quer tomar posse, mas não tem como chegar aqui, pode pedir alguém com uma procuração específica para tomar posse no seu lugar. Para tomar posse, não pode entrar em exercício, não pode trabalhar no seu lugar, não, só tomar posse, ok? E aí vai ter que ter uma procuração. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Então, posse tem que ter nomeação, ok? No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, no ato da posse, você tem que dizer os bens que você tem, dar essa declaração. E também se você ocupa outro cargo público. Porque existem cargos públicos que não podem ser acumulados. Então, você tem que dizer lá, beleza? Será tornado sem efeito o ato do provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto. Nós já falamos que depois da nomeação, você tem 30 dias para tomar posse. Mas se você não tomar posse durante esses 30 dias, o ato da nomeação torna-se sem efeito. Cuidado! O que é que as questões vêm dizendo? Se você não tomar posse, você vai ser exonerado. Você não pode ser exonerado. Por que não pode ser exonerado? Porque você ainda não é servidor público. Servidor público, servidor público é aquele que já tomou posse, ok? Se você não tomou posse, você não é servidor público, logo, você não pode ser exonerado. Beleza? Então, vamos para a próxima. Então, a posse, o ato da nomeação torna-se sem efeito. Beleza? O ato da nomeação torna-se sem efeito. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. O médico oficial vai ter que verificar se você está apto ou não para trabalhar. Lembra que só em uma das condições lá, um dos requisitos básicos para ser servidor público, para ser investido em cargo público, é aptidão física e mental? Lembra disso? Então, como fala aqui, ó, só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Somente nesses casos é que a pessoa vai ser empossada, beleza? Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança. Então, exercício, entrar em exercício, o que é? É começar a trabalhar. É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança, ok? Já já a gente fala de função de confiança. É de 15 dias, olha aqui, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado entrar em exercício, contados da data da posse. Tu tomou posse. Depois de 15 dias, você vai ter você tem 15 dias, até 15 dias para entrar em exercício. Agora, já que você já tomou posse, você já é servidor. Se você já tomou posse e não entrar em exercício no prazo previsto de 15 dias, você será exonerado. Agora sim você será exonerado, ok? Por que você será exonerado? Porque você já é servidor. Porque você, se você for nomeado e não tomar posse, não vai ser exonerado, o ato da posse se tornará sem efeito, porque você ainda não era servidor. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos nesse artigo, observado o disposto no artigo 18. Ou seja, você tomou posse. 15 dias não entrou em exercício, você vai ser exonerado. Se for uma designação para uma função de confiança, que é assim, a gente vai ver já, a função de confiança só vai executar um servidor público efetivo. Então, para você executar uma função de confiança, você já é servidor. Então, se alguém te nomeia para uma função de confiança e você não tomou posse, ou você não entra em exercício no prazo previsto, aí o que é que vai acontecer? Não é que você vai ser exonerado, porque era uma função a mais, uma função de confiança. O que acontece é que vai se tornar sem efeito aquela designação. Agora, no caso do servidor que tomou posse e tem que entrar em exercício em 15 dias,
Aí, se ele não entrar em exercício, ele vai ser exonerado, ok? Aqui, ó, a autoridade competente do órgão ou entidade, para onde for nomeado ou designado o servidor, compete-lhe dar exercício. Ou seja, orientar, né? A autoridade vai dizer o que é que ele tem que fazer, tem que trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ok? O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Observe, o servidor, o servidor público, ele pode, efetivo, ele pode ser nomeado para uma função de confiança. E já que ele já é servidor, no dia que ele for designado para a função de confiança, ele já tem que entrar em exercício. Olha lá, coincidirá com a data de publicação do ato de designação, o exercício, ó, o início do exercício da função de confiança. Então, o cara que já é servidor público, ele já é servidor, foi designado para uma função de confiança, ele tem que entrar em exercício no mesmo dia, ok? Salvo se ele estiver de licença ou afastado. Aí ele vai esperar o fim desse impedimento e esperar o primeiro dia útil após o fim do impedimento. Mas isso não pode exceder 30 dias da publicação do ato da designação, ok? Aqui embaixo vem explicando melhor o que é função de confiança. As funções de confiança estão lá na Constituição. São exercidas exclusivamente por servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, ok? Função de confiança é isso. É um servidor público já é efetivo, ok? E ele vai receber novas atribuições, uma função a mais, uma função de confiança. Essa função de confiança, ela é de livre nomeação, livre exoneração, ou seja, a qualquer momento ele pode deixar de executar aquela função de confiança, beleza? Mas vai perder o seu cargo, beleza? O que ele vai perder é a função de confiança. Pode ser nomeado, também pode ser retirado a qualquer momento. É bem parecido, é cuidado para não confundir função de confiança com cargo em comissão. Os cargos em comissão, eles são preenchidos por alguém que não é servidor. Pode ser, mas não precisa ter passado em concurso público para preencher o cargo em comissão, beleza? Não precisa de concurso público. Já a função de confiança tem que ser por um servidor efetivo. O servidor efetivo é aquele que passou em concurso público, ok? Vamos mais. O início, a suspensão e a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Então, é como se fosse uma pasta, um local que vai ter todas as informações do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. E, artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Então, é assim, promoção, você vai ser promovido, o tempo que você trabalhou na outra classe lá do cargo que você estava, vai ser perdido? Não. A promoção não interrompe o tempo de serviço, ok? Porque a promoção é o novo posicionamento na carreira. Você está ali na carreira, está na classe A, passa para a classe B, para C, para D, e assim vai. Vai subindo na carreira, isso é a promoção. Aí não vai interromper o tempo de serviço, ok? Tempo de exercício. Próximo. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração, olha aqui, máxima de 40 horas semanais, e observados os limites mínimos e máximo de 6 horas mínimo e 8 horas máxima diária, ok? Agora, cuidado. Essa lei, o disposto nesse artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis específicas. Por exemplo, o professor não trabalha 6 horas por dia. Ele pode trabalhar 14, 15 horas no dia, 10 horas, e no dia não trabalhar. Então, essa lei não se aplica, essas regras aí, não se aplica a todos os servidores, ok? Vai ter aí, vai depender do cargo que a pessoa ocupar. Mas se fala lá que, de modo geral, a duração máxima do trabalho semanal é 40 horas, e a mínima, os limites mínimos e máximos são de 6 horas e 8 horas diárias, tá ok. Mas falar se é para todos os cargos, não, ok? Vai depender aí de alguns cargos e depende das leis especiais aí que existem. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral de dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Então, sempre que houver interesse da administração, o servidor público que está em o servidor público que está em cargo de comissão ou, ou que está ou que está em função de confiança, sempre que ele quiser, que ele puder ser convocado,
pode ser convocado a qualquer momento, não tem problema não. Não tem negócio de estar meia-noite, 1 hora da manhã, não. Pode ser convocado a qualquer momento, beleza? Cargo em comissão e função de confiança.